em nome de todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo, nos solidarizar com a senhora e com a sua família. Seja bem-vindo. Obrigada. Queria que a senhora comentasse para a gente um pouco como que foi, como é que está sendo esses dias, com certeza devastadores, mas como é que foi receber essa informação de que tanta gente da sua família acabou sendo assassinada? Muito difícil. Parece que nós estamos vivendo um pesadelo, uma série que nunca acaba, que todo capítulo que começa tem mais cenas terríveis, que tem mais momentos difíceis. Cada dia, agora parou, mas cada dia aparecia mais corpos, cada vez que aparecia de forma mais trágica, mais sofrida. Agora nós entramos numa fase de sepultar os corpos, né? Então, um pesadelo que eu nunca imaginei, nunca vi em filme e nunca imaginei viver. As crianças, né? Foram 3 crianças, né, irmã? Sim, foram 3 crianças, Gabriel de 7 anos, Rafael e Rafael gêmeos de 6 anos. Sim. E já foram sepultados os corpos das crianças? Sim, primeiro sepultado foram as crianças, depois foram as crianças e a mãe. Foram os primeiros corpos encontrados no Renault Clio carbonizados. Qual o seu grau de parentesco assim, com cada uma das vítimas? A senhora pode falar um pouco sobre esse nível Sim. de parentesco? Eu sou irmã da Renata, que é esposa do Marcos. Todos foram vitimados. Sim. A Renata é mãe da Gabriela, de 25 anos, mãe também do Tiago, de 30 anos. O Tiago era casado com Elisamar, que era pai das 6 crianças, Gabriel, Rafael, Rafaela, e também, nesse caso, também morreu a ex-esposa do Marcos, e também a filha que ele teve do outro casamento também veio a falecer, Cláudia e Ana Beatriz. A família já imagina qual foi o motivo que levou a esse crime? A polícia cogita muito questão de ganância, né? De ganância por coisas que os bandidos diz que tinham, mas que a gente não tem nem noção, porque se tivesse, nós estaríamos passando situação difíceis. Questão de terras, das quais eles nem tinham, eles moravam nessas terras, eles não tinham nem cessão de direito dessas terras, eles só moravam nessas terras. Chegaram a falar em casas de 400 mil, que não existe. A casa que foi vendida foi uma casa da minha irmã, de 68 mil, em setembro de 2021, esse lote de 68 mil, quer dizer, então, assim, são valores que não existem. Então, assim, é muita coisa, cada hora um bandido fala uma coisa, o outro fala outra. Eu, particularmente, estou evitando um pouco a ouvir essa parte agora, porque toda hora aparece um preso, cada um fez uma atrocidade pior, para me manter com sanidade, para poder ir sepultando esses corpos e me despedindo. A senhora reconhece algum dos que já foram presos? Não, você quer saber se eu conhecia eles? Se conhece, não, algum dos que foram presos. A senhora, quando vê a foto, chega a reconhecer? A senhora conhecia algum deles? Eu já, assim, não convivi com nenhum, porque essa chácara, a minha irmã morou lá, acho que 2019 para cá. E eu sempre, elas vinham na minha casa. Como eu tenho uma menina que é especial, eu saio pouco. E depois de 2000, não sei qual foi a época exatamente, 2019, que ela mudou para lá. Logo depois veio o Covid, e com o Covid todo mundo se isolou muito. Sim. E eu fui na chácara uma vez. E essa vez que eu fui na chácara foi, e eu me lembro a data, assim, a época, foi
quarta-feira de cinza do ano passado. E aí nós comemos um peixe lá, tal, mas estava na casa, só era o Marcos, a minha irmã, a minha sobrinha, a Gabriela, aí foi mais um primo meu, outra tia, tal, mas não tinha esses caseiros, esse povo que cuidava desses cavalos, não estavam lá, não. Então, só foi, comemos um peixe, dormimos a noite lá, que no episódio até minha irmã entrou para trabalho de parto, outra irmã minha foi ganhar neném, enfim, e não ficamos mais lá. E nunca mais voltei. Voltei agora, depois do episódio, para tirar coisas da minha irmã, e isso. E também aí esse povo já estava preso, então eu não conheço eles. Mas a família sabe se esses criminosos eram próximos da família? Dos que morreram? Sim, eram próximos, eram cuidador dos cavalos, trabalhavam com o Marcos, que faleceu. Eles mesmos falaram lá. Que eram próximos, né? E a senhora, Sim. nesse caso, a última vez que a senhora viu a sua irmã e o seu cunhado tem um ano, nesse caso? Não, que eu fui na casa deles. A última vez que eu vi a minha irmã com vida foi no aniversário dela, em novembro, no dia 5 de novembro, 5, 6 e 7, nós passamos juntas, e que eu ouvi a voz dela, eu ouvi a voz dela no dia 13 agora de janeiro, ela falando que estava chegando de viagem. Ela só colocou no grupo de família, ainda brincou sobre questão política, parabéns para quem ganhou, para quem subiu a rampa, e fez uma brincadeirazinha e falou, estou chegando de viagem amanhã, e amanhã nós conversamos mais. Só que nisso ela já estava no cativeiro, ela já falou, já, pelo que os policiais falaram, pelas investigações, ela já estava no cativeiro, e eu acho que ela mandou essa mensagem no grupo, até mesmo para despistar e acalmar a família, né? Porque assim, nós éramos irmãs, conversávamos, nós ficávamos assim, conversávamos uma vez por semana, ei, como é que você tá, tal, ou então falava no grupo, aquela coisa, e eu moro numa distância longa, uns 60, 70 quilômetros da casa dela, então não tinha aquele negócio de todo dia, não. Entendi. E ela vivia bem com o marido? Sim, viviam tranquilos, mas a filha de 25 anos, Entendi. moravam os três, e 2 dos bandidos moravam também na chácara. Na propriedade. A senhora é evangélica, né? Mas algum das 10 vítimas frequentava a igreja, era evangélico? Não, eles eram católicos, e o Marcos muito católico, a minha irmã também acompanhava, mas assim, evangélico, batizado, não. Entendi. Não quero me aprofundar muito na questão dos criminosos, porque a gente já, inclusive, já tinha conversado sobre isso em off, né? E melhor falar da parte dos seus parentes. Com relação ao sepultamento, dona Núbia, a senhora teve uma certa dificuldade em levar os corpos para Brasília. A senhora é de Brasília, né? Como é que foi essa parte de transferir os corpos para Brasília para fazer o sepultamento? Como a minha irmã, a Renata, e a Gabriela foram encontradas elas colocaram fogo no corpo, no carro da Gabriela, da minha sobrinha, em Unai. Então, a polícia de Unai, é Minas Gerais, né? Os corpos foram levados para Belo Horizonte. Então, tivemos muita dificuldade. Todos os outros corpos já foram sepultados, os delas ainda não. Está chegando em Brasília hoje, porque translado de corpo é muito complicado. Né? Primeiro, foi muito complicado para reconhecer os corpos. A polícia de Brasília, juntamente, foi uma força-tarefa, Brasília, Goiás e Minas, para reconhecer esses corpos. Eu sou irmã da Renata apenas por parte de mãe. Nós somos filhas de mãe solteira, então nós não temos pai. Então, para achar esse DNA foi mais difícil. Aí precisou também de mandar, fui até a casa, né, dela, meu irmão também, encontramos escova de cabelo, mandamos tudo que pôde para o IML de lá, e foi em Goiânia que eles conseguiram. Aí, para poder achar o DNA da minha sobrinha, da Gabriela, quando encontraram o corpo do Marcos, do pai dela, enterrado,
eles conseguiram tirar o DNA dele, aí com o DNA que pegou do cabelo da minha irmã, que chegou no DNA da minha sobrinha. Enfim, aí conseguiram fechar essa situação, e aí quando foi ontem, nós conseguimos uma funerária que fosse buscar, e até agora não tive o êxito de dizer se chegou ou não em Brasília, eles ainda estão chegando. A sua mãe é viva? Não, ela faleceu. Entendi. Não teve, né, essa triste notícia, infelizmente. E aí, nesse caso, agora vem a parte de sepultar esses dois corpos. E a gente viu que foi feita uma vaquinha, né, para ajudar. Os que conseguiram arrecadar o suficiente para ajudar nesse traslado e no sepultamento? A vaquinha, ela começou até bem, mas aí houve muito. Algumas pessoas começaram assim, porque como os corpos, primeiramente, das 3 crianças e da Elisamar, eles foram enterrados através de ajuda do Serviço Social, do CRAS, do governo, da prefeitura da cidade de Planaltina de Goiás, foram sepultados lá. E aí, como o caso é chamado Casa Elisamar, aí na hora que faz a chamada, aparecia todos, e depois, quando você clicava no link, aparecia somente a Renata, a Gabriela e o Marcos. Nem o Tiago aparecia, porque o Tiago ainda estava desaparecido. Então, nós não podíamos pedir para uma pessoa que estava desaparecida. Aí, era... E assim foi feito. A vaquinha começou a andar, né? Em uns 5, 7 dias, nós tínhamos conseguido R$ 5.900. Eu acho que, como é de saber de todo, um sepultamento é muito caro, e com o translado, nós estávamos pedindo para enterrar 3. Aí, quando nós vimos... Então, no caso, a Elisamar e as crianças foram enterradas com a ajuda do governo, né, da cidade, com o CRAS Minas Gerais. e... Oi? De Minas Gerais. Não, Goiás. Goiás, Planaltina, sim. Goiás. Sim. E aí, não, a Elisamar nem entrava, nós nunca pedimos para nome de Elisamar. Era Renata, Marcos e Gabriela. Aí, quando nós estávamos trabalhando, e ao tempo todo atrás dos corpos de Tiago, Ana Beatriz e Cláudia. Ana Beatriz e Cláudia, a família deles se responsabilizaram. Então, nós nem colocamos a fotinha do Tiago, porque ele foi o último a ser encontrado. Só que quando nós chegamos a conseguir R$ 5.900 naquele vaquinha online. A vaquinha online, começaram a dizer que não precisava mais, porque as crianças já tinham sido sepultadas, tudo. Só que não eram só 4 pessoas, 10. E dessas 10, 2 a família se responsabilizou, e nós faltávamos sepultar ainda mais 4, trazendo 2 de Minas Gerais, e mais 2 que foram encontrados, um enterrado, esquartejado, e o outro dentro de uma fossa. Então, tudo muito difícil, e quando nós pensamos, nós conseguimos, algumas pessoas ajudou no Pix mesmo, né? Aí nós recebemos uma parte para a funerária já. Foi a funerária que foi buscar, quer dizer. Aí nós vamos pegar o restante do dinheiro da vaquinha online, só que a vaquinha online bloqueou. Aí nós... 5.900. 5.900. Aí tem a parte que eles descontam, que é da vaquinha online, que eu não sei exatamente quanto que é. É uma taxa. E aí, enfim, nós não conseguimos receber nada. E como é que vocês conseguiram fazer, então, o sepultamento dos outros parentes? Saímos juntando dos outros 2, que foi sepultado hoje, do Tiago. Como ele mexia com vaquejada, as pessoas da vaquejada ajudou, muitas pessoas ajudou, foi ajudando, e conseguimos sepultar os 2, né, porque os 2 estavam, foi o caixão lacrado, né, porque eles já estavam em estado muito grande de decomposição, porque um estava enterrado e o outro estava numa fossa, né, então, foi rápido, e foi simples também, mas com doação. E nesse caso, falta sepultar mais 2 corpos, né? Os 2 cremados que está chegando, cremado que eu falo, meu Deus, queimado, Sim. carbonizados, que está chegando de Belo Horizonte. Que são quem? A minha irmã, Renata,
Belchior, e a Gabriela, de 25 anos, Belchior, minha sobrinha. Sua sobrinha. E aí a senhora está pedindo ajuda também para fazer o sepultamento, né? Para terminar de pagar a funerária, né? E pagar os custos do sepultamento, que tem as taxas de sepultamento, tem a funerária, nós demos um sinal, né? Para eles irem. E agora, quando chegar, eles vão, e nós temos que ir para pagar o restante. Quanto é que a senhora precisa? Quanto é que a família precisa para concluir o sepultamento da sua irmã e da sua sobrinha? Eu acredito 2.800, mas como eu falei, 1.300, uns 4.100, 4.200 reais, dá para terminar de tudo, porque eles fizeram, a funerária foi muito solidária, cobrou a taxa mínima, porque nós não sabíamos que até pedágio de corpo tem que pagar. É aí que você descobre muita coisa, mas a funerária foi solidária, as urnas foram as mais simples, né, porque os corpos já estão carbonizados, tudo lacrado, então não ficou um preço, assim, em vista de sepultamento tão exorbitante. Eles Sim. foram as pessoas boas com a gente, nesse ponto. Entendo. E aí, para lhe ajudar, a gente colocou aqui na tela o número do Pix. Eu queria que a senhora falasse um pouco como é que faz para ajudar. Esse Pix aí, tá certo aí na tela, Nubia? Esse é meu Pix, que é o meu CPF, 559-697-47149, Nubia Cristina Belchior, do Banco BRB de Brasília. É isso mesmo. Faça por gentileza um apelo para as pessoas que estão nos assistindo e vão assistir depois de um gravado, que possam colaborar, né? É um momento muito triste e eu acho que as pessoas que estão acompanhando, ficam, né, acompanhando vidradas na televisão, vendo todo esse drama, mas podem colaborar de alguma forma, né? Eu peço às pessoas que colaborem com qualquer quantia que tiverem. É uma data difícil do mês, que não é uma data que todo mundo tem dinheiro, porque já passou a época dos pagamentos, também mais difícil para todo mundo, mas o que todo mundo puder colaborar já vai nos ajudar muito. Graças a Deus estamos chegando na reta final de sepultar o restante da nossa família, e de todos, dessa grande chacina de 10 pessoas de uma família. Amanhã, com fé em Deus, eu acredito na colaboração de todos, na força de Deus, que Deus vai nos ajudar para conseguir esse dinheiro para sepultar com dignidade a minha irmã, a minha sobrinha, e colocar um ponto final, assim, pelo menos nessa parte, né, acalentar nossos corações dessa situação, assim, de terror. Parece que eu acho que a ficha não caiu, eu estou vivendo isso, mas eu ainda não sei como será depois. Eu estou apenas colocando as coisas em ordem, quem morreu, colocando no lugarzinho, tudo com a ajuda de todos. Pelo menos da parte da minha família, foi com a ajuda de todos, e todos colaboraram, só Deus para, assim, eu só tenho que agradecer e só Deus para pagar. E peço a Deus que não permita que isso aconteça mais com ninguém, porque é muito difícil. A gente só imagina na vida do outro, quando acontece na nossa vida, não sabemos como agir. E eu agradeço demais quem puder nos ajudar. Muito, muito. Minha família é uma família muito trabalhadora, mas infelizmente nos pegou de uma forma assim, de surpresa. Porque eu acho que ninguém está esperando para. Minha família foi 8, para enterrar 8. Só que, graças a Deus, 4 o governo ajudou, 4 os amigos, e está todo mundo aí ajudando, e nós já estamos chegando no final da luta. E eu conto com quem puder nos ajudar. O sepultamento das duas deve acontecer nessa sexta-feira, já? Sexta-feira, está marcado para as 15 horas, no cemitério metropolitano da cidade de Valparaíso de Goiás.
às 15 horas, amanhã. Tá aí, então, pessoal, tá aí o Pix aparecendo na tela, CPF 559-697-471-49, Núbia Cristina Belchior, se você puder ajudar, se você puder colaborar com qualquer valor, é importante, né, nesse momento, colaborar com a família que está passando por uma situação certamente muito delicada, a gente vê, é uma situação que pega todo mundo, óbvio, de surpresa, mas imagina, né, para a família ter que arcar, se você perde um parente, já é uma dificuldade, imagina 10, né, sobretudo nessas condições, de ter que pagar traslado, pagar toda essa situação. Então, se você puder, seja generoso, colabore com a dona Nube e com toda a sua família para dar um sepultamento digno para essas últimas 2 vítimas dessa grande chacina. Dona Nube, eu quero lhe agradecer muito pela sua paciência, pela sua generosidade também, ter um tempo para conversar aqui com a gente. Estamos à disposição e, mais uma vez, nos solidarizar com a senhora e com toda a sua família. Muito obrigada, eu quem agradeço, e que Deus abençoe o senhor, que abençoe a cada um de nós, e a todos que puderem colaborar, desde já, eu e minha família agradecemos.